Durante a sessão do plenário do Senado Federal, o senador Eduardo Girão relatou a aprovação de requerimentos na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para ouvir os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. O senador acrescentou: "Nós nos deparamos hoje com o próprio site do Supremo Tribunal Federal falando da contratação de uma plataforma de inteligência artificial usando algoritmos chamada TORS, Tecnologia de Otimização de Redes Sociais, através de palavras-chave nas redes. Essa informação reforça a importância e a urgência, mais ainda, da nossa audiência pública aprovada ontem. A população brasileira, que paga por todas as despesas dos 3 poderes, o nosso salário, os nossos custos, os dos 3 poderes da República, tem o direito de saber se essa plataforma implica algum custo e, principalmente, qual o seu real objetivo e qual a forma de monitoramento." O senador Lazier Martins, então, pediu uma parte para mencionar uma notícia e relatou que o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, disse que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, estava entre as pessoas que aconselham o ex-presidente Lula. Lazier Martins disse, isto é, Paulinho da Força está dizendo que Gilmar Mendes, ministro do Supremo, vem dando conselhos ao Lula. É isso que está claríssimo. Ora, por isso, senador Girão, nós precisamos de mais um esclarecimento de mais um ministro, Gilmar Mendes. Ele não pode ter vinculação partidária. O senador Eduardo Girão respondeu: "Não é de hoje o flagrante ativismo político-ideológico que a gente vê do Supremo, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É algo que quem é contra o governo, quem é a favor de governo, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro e a população comum estão vendo. Basta andar nas ruas, nos mercados, nas feiras. Então, é ministro se reunindo com liderança partidária aqui, na véspera da votação do voto auditável, todo mundo se lembra disso. É ministro indo para o exterior falar mal do Brasil, livrando-se de um presidente, dizendo que poder moderador é o Supremo. É absurdo em cima de absurdo. É um negócio realmente de indignar qualquer cidadão de bem." Ele concordou com a necessidade de convidar também o ministro Gilmar Mendes. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa Casa Revisora da República, assessores e especialmente cidadãos que estão nos assistindo pelo Brasil afora. Ontem, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal aprovou 2 requerimentos de audiência pública muito importantes e que entram para a história do nosso Senado Federal. O primeiro requerimento, senador Lazier Martins, foi para ouvir vários juristas ilustres do país, como, por exemplo, Ives Gandra Martins, Djalma Pinto, Dr. Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Fernando Carione, que foi presidente também do Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, desembargador, presidente do TRE, e ouvir também ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec e também Marco Aurélio Melo, juntamente com os atuais ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, para a gente debater finalmente no Senado Federal o ativismo judicial explícito que está acontecendo na nossa Corte Suprema. Isso foi aprovado e é um ponto muito positivo para a casa, e eu quero parabenizar o presidente da comissão, senador Regufe. O segundo requerimento, não menos importante, é para que seja ouvido o ministro Cássio Nunes Marques sobre denúncia feita pelo jornalista Rodrigo Rangel, do portal de notícias Metrópolis, em que o ministro teria viajado a Paris num jatinho particular em que um dos proprietários seria um advogado que tem processos tramitando onde? No Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de agrado fere 2 princípios basilares do Código de Ética da Magistratura, que deve ser de total imparcialidade e independência. Essa relação não republicana os torna suspeitos ao julgarem processos envolvendo os doadores de favores. Mas voltando um pouco ao ativismo judicial, que é o objeto do primeiro requerimento aprovado ontem no Senado, inclusive conversei com o senador Regufe, ele já quer marcar a audiência o quanto antes, inclusive, do recesso previsto para o dia 15 de julho, é que nós nos deparamos hoje no próprio site do Supremo Tribunal Federal, falando da contratação de uma plataforma de inteligência artificial usando algoritmos chamada TORS, Tecnologia de Otimização de Redes Sociais, através de palavras-chave nas redes. Essa informação reforça a importância e urgência, mais ainda, da nossa audiência pública aprovada ontem. A população brasileira, que paga por todas as despesas dos 3 poderes, nosso salário, nossos custos, dos 3 poderes da República, ela tem o direito de saber se essa plataforma implica em algum custo e, principalmente, qual o seu real objetivo e qual a forma de monitoramento. Às vezes, senhor presidente, eu fico pensando sobre o desgaste crescente da imagem da nossa Suprema Corte. Os ministros, que constantemente estão sendo protagonistas na mídia, eles costumam andar nas ruas? Usam avião de carreira? Peço mais um tempo, senhor presidente.
assim, por que 7 a cada 10 brasileiros estão descontentes com tanto ativismo incompatível com as prerrogativas de quem deveria ser um guardião da nossa Constituição? Quando a gente vê que poderia a solução estar aqui entre nós, o Senado agindo a esses constantes abusos cometidos por vários ministros do STF, causa uma meia-culpa nossa. Esse Senado não pode continuar alimentando aquilo que, na opinião de Rui Barbosa, o nosso patrono aqui, desse plenário, é a pior das ditaduras, a do poder judiciário. Último minuto. A ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Eu vou continuar assim, fazendo a minha parte, cumprindo com o meu dever, na esperança de que homens e mulheres de bem, tanto do Supremo Tribunal Federal como dessa casa, se levantem em nome da dignidade, no trato daquilo que é público, ou seja, daquilo que é gerado por recursos retirados com sacrifício da mesa de cada família brasileira. Encerro com o pensamento... Vossa Excelência me permite uma parte, claro, com a concordância do presidente? Claro, senador, por mim... Nesta mesma linha do seu discurso, senador Girão, em que pede esclarecimentos de ministros, aconteceu ontem um fato surpreendente. Durante um grande evento do Partido dos Trabalhadores para a apresentação do programa de governo, o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, fez uma declaração impressionante que a imprensa de hoje está divulgando e a emissora de televisão. O que disse o Paulinho da Força? Em todo lugar que eu andava, alguém me falava assim: fala para o Lula não falar isso. Do Gilmar Mendes ao peão da fábrica. É a preocupação de a gente não errar, porque se Lula e Alckmin errarem, o Brasil é quem vai perder com isso. Isto é, Paulinho da Força está dizendo que Gilmar Mendes, ministro do Supremo, vem dando conselhos ao Lula. É isso, é claríssimo. Ora, por isso, senador Girão, nós precisamos de mais um esclarecimento, de mais um ministro. Gilmar Mendes, ele não pode ter vinculação partidária, não pode fazer campanha para ninguém, isso é proibido pela Constituição, e ele estaria prestando colaboração a um candidato à presidência da República. Eu faço esse registro que está na internet, está na televisão, está nos jornais. Declaração de Paulinho da Força: Gilmar Mendes está dando conselhos a Lula. A que ponto chegamos? Obrigado. Muito obrigado, senador Lazier Martins. Eu queria complementar, nesses segundos que me restam, dizer que não é de hoje o flagrante ativismo político-ideológico que a gente vê do Supremo, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É algo que quem é contra governo, quem é a favor de governo, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, a população comum está vendo. Basta andar nas ruas, nos mercados, nas feiras. Eu sou abordado com relação a isso. Então, é ministro se reunindo com liderança partidária aqui na véspera da votação do voto auditável. Todo mundo lembra disso. É ministro indo para o exterior falar mal do Brasil. Falar mal do Brasil. Livrando-se de um presidente, dizendo que o poder moderador é o Supremo. É absurdo em cima de absurdo. É um negócio realmente de indignar qualquer cidadão de bem. Então, o seu pedido, eu estou na comissão de transparência, não sei se o senhor está lá, faz parte dessa comissão, mas eu vou contactar com a sua assessoria, a gente conversa junto, para fazer um pedido de esclarecimento também ao ministro Gilmar Mendes. Ninguém tem nada contra ninguém. O objetivo é buscar a verdade e que a justiça prevaleça. Constituição.
do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu comunico ao plenário que